Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, dentro desse novo trimestre que é janeiro, fevereiro e março de 2026, a lição 2 de hoje, ela tem como título Pedidos de Oração de Paulo. E a lição de hoje, ela está baseada em Filipenses capítulo 1, versículo 9 até 11, cujo foco do apóstolo Paulo está em sua oração direcionada aos cristãos de Filipenses, que ele exorta esses cristãos para que eles pudessem crescer no conhecimento do Senhor e não simplesmente soubessem quem era Deus, mas que eles se aprofundassem em uma intimidade constante com o Criador de uma forma assim transformadora. E Paulo alerta eles que eles tivessem um amor, uma sabedoria, um discernimento, que eles tivessem uma vida pura, consagrada ao Senhor, e que eles conhecessem os frutos da justiça divina, e assim nos mostrando que a oração ela deve ter um resultado de transformação, de uma consagração. E Paulo, dentro da sua oração, ele diz que os cristãos deviam ser irrepreensíveis, quer dizer, que eles deveriam receber a mente de Deus através do Espírito Santo para que eles pudessem mudar as suas vidas, e que recebessem a Cristo a todas as manhãs, sendo batizados pelo poder do Espírito Santo. Por detrás dessa oração, assim como as expressões assim que Paulo fala anteriormente da ação de graças, há uma ênfase assim na igreja para como um todo assim da igreja. E a oração de Paulo está completamente voltada para todos os membros da igreja, para outras pessoas, em favor da igreja, de seu bem-estar. E ele dá uma dica aqui de alguns elementos importantes ali dentro da sua oração, que é muito importante para nós, que ele fala que o amor de cada cristão ali de Filipenses deveria aumentar mais e mais, e Paulo ora não simplesmente por mais amor, mas um amor que produzisse conhecimento em toda a percepção assim, da vida cristã, que ele fala em Filipenses 1:9. E esse conhecimento vai muito além do envolvimento intelectual, envolve uma percepção espiritual, que só pode ser adquirida através de uma comunhão diária com Cristo e através do estudo da Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, que Paulo fala em Efésios 1:17. E ele menciona assim, pontos importantes também, como o discernimento, que é a capacidade de nós compreendermos a verdadeira coisa assim espiritual, a verdadeira noção de que é realmente um cristão, de distinguir assim, o que é melhor realmente para a igreja, para ele, em comparação com o que é espiritualmente prejudicial, E assim eles deveriam ser puros e irrepreensíveis. Ele fala também da pureza, da sinceridade, sem qualquer mancha ou falsidade. Ele fala que devemos ser irrepreensíveis ou inculpáveis, agir de forma a não ser um obstáculo para outros crentes, outras pessoas, evitando assim palavras rudes, duras e atitudes que edificam a fé de alguém. E a lição que nós vemos aqui de hoje nos diz algo importante, porque nós como cristãos, uma das melhores coisas que nós podemos ouvir de outras pessoas ou de outros irmãos é alguém dizer que ele está orando por você,
E isso ressoa-se ainda mais quando nós ouvimos se alguém é uma pessoa consagrada, né? Uma pessoa comprometida com Cristo. Isso nos faz assim, nós ficarmos felizes, alegres, e faz a gente sentir muito bem. E o apóstolo Paulo disse que para a igreja de Filipos que, mesmo ele estando preso, ele se sentia bem em estar orando por aqueles irmãos. Olha, sinceramente, meus amigos, se eu pudesse assim escolher alguém para orar por mim, eu estando necessitado, com toda certeza esse alguém seria o apóstolo Paulo, pela consagração dele, pelo comprometimento que ele tem, sempre teve, né, e tinha de Cristo, né? Imagine uma oração do apóstolo Paulo. E a oração de Paulo que nós observamos em Efésios 1, versículo 9 a 11, ela é bastante atenciosa, né, com os irmãos filipenses. Ela é muito profunda e sincera. E contém apenas, nesse texto da oração, no texto, né, tem 43 palavras, mas resume a preocupação do apóstolo pela igreja que fundou com tanto amor, com dedicação, com conhecimento, com discernimento, com pureza. Uma carta assim cheia de ação de graças, mostrando uma vida correta e demonstrando afeto genuíno, original, e aponta para a justiça que nós recebemos por meio de Jesus Cristo. E a parte de ação de graças, com uma frase assim que Paulo fala ali, que ela é bastante contínua, não está apenas sendo educado ali o apóstolo. Após ele ouvir realmente da sua liderança, que aquela igreja ele estava indo bem, que as pessoas estavam comprometidas, sobre ali os crentes de Éfeso. Ele elogia realmente de uma forma, porque eles foram batizados lá em Éfeso, né? E agora eles estavam em Filipos, né? E eles estavam se tocando aquela igreja com um compromisso muito claro, grande, né? E Paulo vê realmente o esforço de cada um, e através dos informantes que ele tinha ali em Filipos, e ele fala realmente com sinceridade da dedicação desses crentes. Ele está reafirmando que aqueles crentes estavam fazendo o que ele, Paulo, havia ensinado para eles. Ou seja, eles haviam aprendido com Paulo como deveria ser um verdadeiro cristão. E através do pano de fundo, dessa oração de Paulo, assim como as expressões que ele usa anteriormente, são ações de graças bastante pura. Há uma ênfase na igreja por um todo, né? Pela forma como se encontrava a igreja. E essa bela oração que está totalmente assim dedicada para outras pessoas, em favor da igreja e de seu bem-estar, era realmente sempre o propósito e as formas de Paulo dedicar às outras igrejas que ele havia fundado. E assim, meus amigos, eu como missionário, né, como pessoa que dá estudos bíblicos, e tem um canal no YouTube que passam mensagens evangélicas para 480 pessoas, eu fico feliz quando alguém pede uma oração para mim e depois ela informa que as bênçãos foram alcançadas e que estavam muito agradecidas. A gente fica feliz porque a gente vê que o nosso trabalho está sendo realmente tocado da melhor forma possível, comprometido com Cristo. E como cristão hoje, poucas coisas são gratificantes, né? Quando nós vemos uma pessoa, através dos seus ensinamentos, através da sua ferramenta, né, que você é utilizado por Deus, essa pessoa vai crescendo na fé e ele vai florescendo anos depois. A gente vê que aquela pessoa foi alcançada por Deus, de Deus ter nos utilizado para esse trabalho. A gente fica bastante alegre e feliz. E assim, a expressão de ação de graças de Paulo por seus leitores reflete a profundidade desse relacionamento, assim como o resto da oração que ele faz
com elementos importantes que eu coloquei dentro dessa lição, como, primeiro, Paulo menciona que Deus continua a sua obra em cada pessoa, em cada crente, até ela ser completada na segunda vinda de Jesus, que se aproxima, mostrando a todos nós que nós temos um caminho, que nós temos uma forma de seguir até o destino final, que é as mansões celestiais, quando Jesus nos levará até realmente a nova Jerusalém. E por isso ainda nós ouvimos do apóstolo dentro da sua oração que ele diz: o que eu peço é que o amor de vocês cresça cada vez mais e mais, e que tenham sabedoria e um entendimento a fim de que saibam escolher o melhor. O apóstolo Paulo falando isso ali em Filipenses 1, versículos 9 até 10. Esse conhecimento vai muito além do conhecimento cultural ou intelectual. Envolve uma percepção espiritual de cada um, que só pode ser adquirida por meio de uma comunhão íntima com Deus e do estudo da Palavra de Deus diariamente, que está em Efésios 1, versículo 17 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. O segundo ponto é que o apóstolo Paulo fala de algo bastante importante para nós cristãos, que ele diz que o discernimento espiritual, que nada mais é que a capacidade, um dom divinal de distinguir, de aprovar o que é melhor para nós como cristãos. E saber identificar o que é o verdadeiro, a falsa adoração. E isso é o que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Assim é uma pessoa que ela tem conhecimento, uma pessoa comprometida com Deus, ela faz isso. Ela sabe discernir isso. E sempre usando a palavra de Deus para explicar para as pessoas. E assim os crentes devem ser puros e irrepreensíveis, como Paulo fala em Filipenses 1,10. O terceiro ponto, quando ele fala de pureza ou sinceridade, é um termo do grego chamado kataros, que significa o estado de integridade moral e espiritual, que está livre de contaminação pelo pecado, que a pessoa está focada em pensamento nas coisas do alto dos céus, buscando a santidade todos os dias. Outro significado dessa palavra, pureza e sinceridade, é julgado à luz do sol, que é algo assim de transmitir sempre a ideia de uma conduta de clareza, de transparência, de ser irrepreensível, sem qualquer dolo, mancha ou falsidade. O quarto ponto, quando ele fala irrepreensíveis, quando Paulo narra isto no seu livro aos Filipenses, é ter uma vida o mais correto possível dentro da integridade, agir de forma ilibada, a não ser e não ser de forma alguma um obstáculo para a salvação de outras pessoas ou prejudicar essas pessoas de uma outra forma. E assim nós temos que evitar palavras duras e não ter atitudes que dificultem a fé de alguém. O quinto ponto é que Paulo fala que a justiça por meio de Cristo nada mais é que ter a capacidade de viver conforme os padrões perfeitos de Deus, não por meio próprio, ou da própria pessoa, mas como um dom recebido dos céus. E Paulo, em suas epístolas, tanto Filipenses quanto Romanos ou Gálatas, ele mencionou isto, que quer dizer que a justiça divina ela é revelada pela palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Que você, meu amigo, minha amiga, tenha esse discernimento, tenha essa sabedoria de realmente interpretar a verdade através das Sagradas Escrituras. Que todos tenham realmente um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.